Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de Piracicaba. Estamos no programa Em Foco, programa de entrevistas e debates. Hoje nós temos a visita, nós vamos bater um papo com o Gustavo Arnone. Ele é autor do livro Pais de Filhos Doentes, Encontrando Deus no Sofrimento de uma Criança. Obrigado, Gustavo, pela sua presença. Valeu, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Espero que seja um tempo legal. Maravilha. Estamos também aqui com Rafael Santana, nosso diretor aqui do canal de Piracicaba, amigo pessoal aqui do Gustavo, excepcionalmente hoje aqui com a gente, amigo pessoal aqui do Gustavo, trouxe o Gustavo bater um papo legal com a gente. O Gustavo vive um drama em relação ao filho dele, e ele escreveu esse livro aqui, que ele lançou no final do ano passado, chama Pais de Filhos Doentes, e a gente vai bater um papo a respeito disso. Gustavo, como foi passar para o papel esse drama que você viveu durante esse período aí? Seu filho está com 5 anos, né? O Enoque, 5 anos, né? isso. Enoque, o nome do menino. Como é que foi isso para você, cara? Um diagnóstico que foi extremamente demorado para um filho com deficiência ou doente é sempre um momento de tensão para os pais, né? Isso por vários fatores. O primeiro deles é que existe todo um processo que os pais precisam passar, que não é fácil de ser passado. É uma das coisas que eu cito, inclusive, no livro, é que quando há um diagnóstico, os pais enfrentam, em um primeiro momento, eles vivem uma experiência de negação. Essa é a primeira coisa que acontece, é a negação. Você fica falando, não é real isso, ou não tá certo, ou tá tudo bem com meu filho, é uma coisa que daqui a pouco vai ser resolvida. É difícil a aceitação, né? É difícil. Então, entra esse processo de negação. E esse processo de negação, ele pode ser reforçado por vários estímulos externos e que atrapalham ainda mais esse processo de aceitação. Por exemplo, meu livro é religioso, né? Tem uma visão cristã, e uma das coisas muito difíceis é um certo tipo de discurso religioso que não aceita doença ou deficiência. Então, a gente tentando aceitar que o meu filho estava passando mal, depois eu posso contar mais, né, da doença dele, e algumas pessoas, uma ou outra, dizendo, não, mas Deus vai curar seu filho. Não, Deus vai fazer um milagre. Dizendo, não, mas a gente tá aceitando já. Não, mas Deus, ele vai intervir. Ou seja, né, você já passou dessa fase, tá querendo entrar em outra fase, mas ainda há aquele estímulo externo. Falta de fé. Não, você tem que acreditar até agora. Eu vi recentemente. Isso, né? Muito tempo já aconteceu e ainda uma pessoa reforçou. Não, você tem que acreditar. Então, isso é uma questão. Então, esse processo de negação é um processo que os pais passam, entre aspas, natural. E, junto com esse processo de negação, surge um processo de culpabilização. Os pais, eles vão tentar encontrar culpados para essa situação. Então isso vai estar você pode encontrar essa culpa no cônjuge, você pode encontrar essa culpa no médico. Poxa, como que o médico não notou isso? Como que o médico não percebeu? A minha esposa passou por isso, né? De um dos primeiros pediatras dele, falou, mas como que o médico não percebeu um negócio desse? Porque ele não ia perceber, né? Porque no caso dele é uma doença rara. Então os médicos não conhecem. Doenças raras são raras. Então os estudos delas são raros. Hipoplasia, cartilagem, cabelo. E esse processo de encontrar um culpado. E pode ser Deus também, que você vai tentar falar, porque Deus permite, você vai tentar encontrar alguém para culpar. E depois se culpar também. Poxa, por que a gente não fez um exame de compatibilidade genética? Coisa que ninguém pensa, vai ser. Daí você vai começar a pensar, por que a gente não. Então você quer encontrar um culpado para isso. E depois dessa fase, os pais passam por um processo de luto. E esse processo é um dos mais delicados. Por quê? Todos os pais, eles têm uma projeção de filho.
né? E não só do filho que está nascendo, mas de quem esse filho vai ser. Então, o seu filho vai nascer, você já tem o futuro dele traçado na sua cabeça. Sim. Normalmente, todo pai vai se frustrar, toda mãe vai se frustrar. E é até bom, né? Porque seu filho precisa construir uma identidade à parte de você. Mas, no caso de um filho com um diagnóstico raro, os pais passam por um processo de luto, porque aquele filho ideal, ou que está mais ou menos dentro de uma expectativa social, ele não existe. Então ele vai morrer dentro da sua cabeça. E é um processo doloroso. E você tem que reconstruir isso, né? Tem que reconstruir. Então é uma morte. E nesse processo de luto é quando acontecem as maiores crises conjugais, os maiores abandonos, existem reações próprias, assim, de cada gênero, né? Do pai ou da mãe, do homem e da mulher. Então, normalmente, o homem, ele abandona. Então, se você pegar, tem um estudo da USP que pega crianças com autismo. 75% dos pais de crianças autistas abandonam a mãe com o filho e vazam no mundo. 75%. Então, de 100 mães, 75 ficam sozinhas para cuidar dessa criança. É muito alto. É muito alto. Muito alto. E então é um processo que alguns homens, ainda mais se não tiverem força, não tiverem coragem. E é um abandono presencial, assim, literal, de ir embora. Então, isso deve ser pior, porque além do abandono de ir embora, tem os 25 que às vezes ficam dentro da casa, mas só de corpo. É um abandono ainda ali na educação, no cuidado, o que deve ainda agravar mais. Agrava. Pelo menos no caso de crianças autistas, o meu filho não tem autismo, mas existe uma ideia de alguns pais que permanecem de falar que aquela criança é fresca. Isso é frescura, isso aí é falta desse moleque apanhar. Então tem isso também, é um abandono emocional. Dentro de casa, mas é um abandono emocional. Sim. Então esse é um processo que acontece no luto. E o das mães, de algumas delas, é o da superproteção. Então, como ela ficou sozinha, desamparada, ela vira uma hiperprotetora daquela criança. E por mais que essa criança demande algumas questões, ela não pode ser super protegida, porque senão ela não vai desenvolver as potencialidades dela o máximo que ela consegue. É uma coisa que acontece, né? O meu filho, ele tem nanismo, né? Depois eu explico melhor a doença, mas ele tem nanismo, então ele é mais baixo e ele vai ter dificuldade de subir uma escada, diferente de uma criança de 5 anos, né? Que é um pouco mais alta. E aí a tendência da superproteção é o quê? Ele vai tentar subir a escada, não, já vou pegar ele na mão, mas ele consegue subir. Então por que eu vou pegar ele na mão? E se uma hora eu não tiver ali pra pegar ele na mão, ele não vai conseguir subir uma escada sozinho? Então é uma tendência, a superproteção, falar, ai meu Deus, ele tem deficiência, agora eu preciso. Não, calma lá, né? O que ele pode, o que ele consegue, o que ele não consegue? Será que ele consegue comer sozinho, mesmo tendo dificuldade de pegar? De repente tem alguma displasia esquelética, mas será que dá pra ir ajudando ele a comer sozinho ou tem sempre que dar na boca? Então essa superproteção atrapalha o desenvolvimento. E aí, sim, passando esse processo de luto, os pais entram no processo de aceitação. Ver a realidade assim, eu vou ter que mudar os nossos planos, o nosso jeito de viver, algumas amizades, alguns meios, tudo isso daí a gente precisa reformular e reconstruir. E esse processo é um processo doloroso, mas ele é um processo importante e possível, né? Isso que é importante para os pais saberem. É possível e esse processo vai acontecer, vai haver uma reconstrução. Só tem que permanecer ali, passar esses processos, tentar passar o mais... Ninguém passa inabalável, mas tentar passar de modo mais saudável possível por isso. Eu fico imaginando, porque eu sei que você tem uma formação intelectual muito boa, você é teólogo, você é professor universitário, filósofo. Eu fico imaginando, realmente, quando acontece uma situação como essa, numa família que não tem essa base intelectual, não tem esse conhecimento, deve ser muito mais difícil de segurar essa barra. Eu acredito eu. Eu acho que pode ser mesmo, porque eu não sei se a formação intelectual, ela por si só forma nem é um tema assim que eu queria entrar, mas eu não acho que a formação intelectual por si só forma o caráter da pessoa. Mas as pessoas de um pouco mais de cultura
e de meio social, tem um lance de mostrar um pouco mais um status, uma rede de relacionamento, e aí elas seguram o tranco junto, assim, mas às vezes estão junto, mas não estão, né? Então eu acho que existe um lance de aparência também em alguns níveis de relacionamento. Mas sim, a desinformação é mais problemática porque vai ser mais difícil e mais demorado para essa família que não tem a informação identificar que há um problema. Certo? Então, a pessoa que está estudando há muito tempo, já conhece algumas coisas, vai falar, nossa, mas meu filho parece que tem alguma coisa assim, parece que ele tem alguma coisa assim, né? Parece que a fala dele é um pouco diferente, que a fala dele, ele precisa de uma fono, né? E aí, de repente, quem não tem informação não sabe o que é uma fono, não sabe o que é uma fonoaudióloga. Em que momento vocês detectaram isso? Então, aí é aí é uma trajetória longa. Ele nasceu uma criança saudável, com 4 quilos, 205. E a gente notou que ele estava abaixo da curva de crescimento. Até aí, nada muito preocupante, né? Foi acompanhando, tinha uma doença aqui, uma coisinha de pele ali, né? Poxa, tem um pouquinho mais de probleminhas do que o normal, mas tudo bem. O médico falou, tudo bem, vamos fazer uma investigação sobre esse crescimento dele. Só que aí chegou em 1 ano e 2 meses... ele começou a ter diarreias diárias, mas tipo 7, 10 diarreias todos os dias. E o refluxo dele foi aumentando, começou a vomitar mais e começou a rejeição por comidas. Comia um monte de coisa, agora come menos, agora come menos, agora só come uma coisa, aí agora não come mais essa coisa. Então começou a haver uma diarreia. O pulmão dele começou a encher, começou a ter... ficar sempre carregado mesmo, né? Parecia pneumonia, assim. Então a gente falou, pô, o que é isso? Aí começou a investigar. Faz exame pra ver se pega algum parasita, não é. Começa a investigar já para exames, para doenças um pouco mais complicadas. Internou, essa foi uma internação, a de choque, né? Foi a primeira, internou 15 dias para investigar a doença de Hirschsprung, que é o megacólon congênito. E aí o preparo para o exame dessa doença, que o intestino não está funcionando direito, né? É muito complicado, porque ele tinha que fazer lavagens intestinais 2 vezes por dia. E é uma lavagem retal. Então, sofrido, né? E ele já tinha 2 anos quase aí. Então, sofrido. E tinha que segurar ele, passar a sonda. E, nossa, minha esposa, no primeiro dia, a médica mandou ela embora. Falou, você não pode ficar aqui, porque minha esposa chorava mais que ele. E aí foi o ponto mais, até então, né? Mais complicado que a gente teve naquela situação. Foi, inclusive, quando eu orei a Deus, falei, nossa, meu Deus, não deixa de me ensinar tudo que eu preciso aprender nesse sofrimento. E eu nem sabia que ele estava só iniciando o negócio. Mas para não deixar de me ensinar tudo que eu preciso aprender, né? Pra que não ter que ter uma lição a mais depois, não ter que ter reforço. Não quero ficar de recuperação. Não posso voltar pra essa série. E aí, investigou, não detectou nada. Fez biópsia, inclusive, no intestino aí, não detectou. Aí foi para exames já mais de doenças um pouco mais raras. Vamos investigar fibrose cística, faz exame para tentar explicar o pulmão, mas o intestino não ligava muito bem a relação do intestino com o pulmão. O intestino ruim, né, diarreias, e o pulmão ruim ao mesmo tempo. E o baixo crescimento. Que até então poderia ser por causa de estar com diarreia e não estar absorvendo nutriente. Beleza. Fibrose cística não pegou. Repete o exame de fibrose cística. E assim eu tô falando exame de R$3.000. Repete o exame de R$3.000 para ver se detecta um outro tipo de fibrose cística mais rara. Não pegou. Aí falou, poxa, agora tá complicando. Então vamos investigar pseudo-obstrução intestinal e faz raio-x, enfim. Passou-se aí 2 anos, quase 3 anos, sem um diagnóstico. Nesse ínterim, meu filho já estava esquelético. Por quê? Porque o sinal de muitas diarreias, e logo após ele comer e ele parando de comer, significa que o intestino dele não está absorvendo. Se o intestino não está absorvendo, não está adiantando comer, o moleque vai perder peso. Começou a perder peso, começou a queimar gordura e foi ficando fininho, né? Desnutrido. Aí, poxa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aquele desespero, uma angústia terrível, porque você não sabe o que está acontecendo, os médicos não sabem, vai em um monte de médico. Fomos num especialistas em reabilitação intestinal,
que a consulta na época era R$950. Era uma consulta cara, assim. Tivemos que ir em várias, né? Mas aí teve toda uma história que deu pra gente ir por causa de ajudas financeiras, que a gente pode falar disso depois. Mas fomos. E aí, nesse meio, sugeriram um exame genético. E aí, a médica dele, que já estava acompanhando, que não a da reabilitação ainda, pediu, faz um exoma, um exame aí de R$5.000. Aí, fomos lá, fizemos o exoma. Aí, no exoma, ele aí com 4 anos já, detectou 2 anos de, nossa, punk, de angústia. E o moleque definhando, aquela, meu Deus, é triste lembrar. E aí detectou uma mutação no gene RMRP, condrodisplasia metafisária do tipo MECQ-CUSIC, o nome popular, hipoplasia cartilagem cabelo. Aí falou, nossa, então ele tem hipoplasia cartilagem cabelo. Eu lembro que quando saiu o diagnóstico eu senti uma paz assim muito grande, porque não sabia o que era, agora a gente sabe o que é. Aí a gente foi olhar o prognóstico, né? O que esse diagnóstico pode gerar, né? E aí um monte de coisa, né? Gera o nanismo, que é então a baixa estatura. Até então a gente não sabia, nem os médicos sabiam, porque o nanismo, existem mais de 400 tipos de nanismo. A gente conhece um tipo de nanismo, que é a condroplasia, é o mais conhecido, né? É os membros curtos, a cabeça um pouco maior. Mas existem várias outras. Então, uma das características é o nanismo, explicaria o baixo crescimento. Outra característica da hipoplasia, outro prognóstico, é a imunodeficiência. E a imunodeficiência significa, então, que ele está sempre com as plaquetas mais baixas, ele pode ficar doente muito mais fácil, e isso explicaria vários problemas que ele teve de pele e tudo mais. Ele já, nessa época, já tinha até recebido transfusão de sangue, assim, por causa que não tem ferro, né? Não absorve nada. E dentro da hipoplasia cartilagem cabelo, existem alguns casos raros, ou seja, é um tipo raro de nanismo. E dentro dele existem alguns casos mais raros ainda de dar problema no intestino. São difícil, pouco caso. No Brasil, a gente está num grupo que tem 30 crianças que tem hipoplasia cartilagem cabelo, é o único que tem a falência intestinal. E aí então ele tem a falência intestinal, que não sabe o que não tem um nome para essa doença. Eles falam que funciona como uma pseudo-obstrução intestinal. Então significa que a motilidade é menor e que o intestino não absorve os nutrientes. E aí sim, fechou um diagnóstico, né? Tem prognóstico, existe aquele perigo de ter leucemia, sempre tem que fazer transfusão de sangue para reposição de ferro. Então foi isso é o quadro geral dele, né? Esse foi o quadro de saúde dele, para chegar onde chegou. É uma batalha, não? É uma batalha grande, né? E imagino que assim, um dos motivos que levaram você a construir o livro começou a ser os seus conflitos de fé. Sim. Porque, como você disse, logo no começo você fala, Deus, já ensina logo o que você tem para ensinar, porque tá muito dolorido. Então, nessa eu não quero voltar. E aí você descobre que era só o começo da jornada. Como que foi esse conflito de fé aí? Cara, esse foi um momento muito difícil para mim e para minha esposa. Porque o conflito surge justamente porque a gente tem uma visão de Deus, e que a gente mantém, inclusive, mas de que existe um Deus, que ele é todo poderoso, né? No caso, eu sou cristão, ele é todo poderoso, ele é todo amoroso, então ele poderia tanto curar o meu filho, quanto, se ele não quisesse curar, mostrar logo esse diagnóstico. E ele não fez nenhuma das duas coisas. Ele deixou ser uma demora muito grande e não curou também. E aí a gente fica naquela, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Por que o senhor tá fazendo isso? É aquela revolta gigante. E isso originou, inclusive, o primeiro capítulo do livro, que é o grande paradoxo. Como que a gente resolve essa ideia de um Deus que é todo-poderoso, que é bondoso, e que mesmo assim permite, não só que o meu filho, mas que um monte de crianças no mundo estejam sofrendo. E existe toda uma explicação filosófica que mostra que não é inconsistente sustentar essas duas coisas. Deus é todo-poderoso, Deus é bondoso, e pode haver o mal no mundo.
É uma explicação filosófica que existe. Que vem de encontro para aquela questão, se Deus é todo-poderoso e permite isso, ele não é tão amoroso quanto a gente diz que ele é. Isso. Então é uma resposta para esse conflito aí É o dilema do Epicuro, né? Se Deus é todo poderoso e bondoso, por que ele não acaba com o mal? Ou porque ele não tem todo o poder, então ele não é Deus, ou porque ele não é bom. Então ele é vaidoso, não pode ser Deus também. Então, o que está acontecendo que existe o mal? Existe uma resposta filosófica, que, por exemplo, o filósofo que está vivo, o Alvin Plantinga, sustenta que que Deus pode ter uma razão para permitir o mal, e havendo uma razão em Deus para permitir o mal, então não há inconsistência em ele ser todo poderoso e bondoso, só que vai falar que filosoficamente, que logicamente Deus pode existir. Isso não consola o coração de ninguém, porque a pessoa que está no momento da dor, de sofrimento, ela não está querendo uma explicação lógica do negócio, ela não quer ouvir isso daí, né? Não vai trazer o consolo suficiente. E aí, uma das coisas que eu cito nesse capítulo Grande Paradoxo, é que a resposta de Deus ao sofrimento foi a participação. Cristo, quando ele encarna, ele escolhe participar e levar os sofrimentos humanos sobre ele mesmo, para que o sofrimento humano, pela fé nele, possa ser ressignificado. Então, é uma participação pela fé no sofrimento de Cristo, e é uma participação do nosso sofrimento no sofrimento dele, do dele no nosso. É uma interpenetração da dor entre Deus e o homem. E essa é um tipo de resposta que há no cristianismo, que Deus ele não é um ser apático. Apático no sentido impessoal, no sentido indiferente. Eu não tô nem aí com o que está acontecendo com o humanidade. Pelo contrário, ele sabe muito bem a dor de um filho sofrendo, porque ele teve um filho sofrendo, né? Injustiçado, morto, injustiçado por um sistema jurídico, por um sistema religioso, todas as coisas ruins. Deus sabe o que é, porque ele passou por isso. E isso é uma fonte de consolo para quem está sofrendo, porque você sabe que você não está sozinho nesse sofrimento. Deus sofre com você, e mais que isso, existe um povo que sofre junto com você. Então essa é uma das questões. Outra questão que eu coloco é a importância da recuperação do lamento na fé cristã. Por quê? Se você pegar a fé evangélica, eu não estou incluindo os católicos, eu estou falando de evangélico mesmo, no geral, né? Sempre uma generalização. Existe um discurso muito triunfalista no meio evangélico, de que tudo vai dar certo e você vai ficar rico e Deus vai te curar de tudo. E aí, é óbvio que essa pessoa não vai saber lidar com sofrimento se ela tem só isso na cabeça. Que é uma coisa bem mais recente, tá? Não é uma coisa antiga na fé evangélica, é uma coisa mais recente, essa ideia triunfalista, assim. E aí, o que acontece? Você cheio dessas ideias na cabeça, quando você passa por um momento de crise, de sofrimento, você não sabe o jeito de lidar na sua crise de fé. E aí você entra num processo de negação, não sei, de não se permitir questionar. E aí quando explode a bomba, você, sei lá, abandona a fé. E aí uma das coisas que eu coloco é a importância de recuperar o lamento. Diferente da reclamação, né? O lamento é o quê? É uma postura que existe em profetas bíblicos mesmo, de você ter uma baita de uma revolta com Deus, mas diante de Deus. Você tá louco da vida com Deus. Meu Deus, você não pode permitir isso, mas ainda você tá prostrado. Que é diferente do blasfemador. O blasfemador é aquele que xinga, fica doido com Deus e vira as costas e não quer nem saber. O lamentador não. Ele fica doido também, briga também, mas ele fica ali, aguardando. Mas fica ali. Fica ali, aguardando o momento que Deus vai dar um significado. A esse, fiel ao momento que ele vai. E outra coisa que eu coloco, até mais filosófica, é que a alternativa diante da crise de fé, qual seria? Porque existem duas alternativas. Ou eu mantenho a fé sofrendo e crendo em Deus e aceitando esse paradoxo, ou eu abandono a fé. E é até um pouco do paradoxo do Pascal, né? Eu abandonar a fé, é uma reinterpretação do paradoxo do Pascal, não é exatamente isso. Mas eu abandonar a fé vai cessar o sofrimento do meu filho?
Não vai. Então eu vou ficar com fé mesmo. Pelo menos eu vou ter a fé e ele vai estar sofrendo, eu vou estar com a fé, né? Então o que vai adiantar? Eu falar assim, então o que vai adiantar? O que vai me trazer de conforto saber que Deus não existe? Eu achar que Deus não existe no momento que tá tão difícil desse. Então é uma das... a crise de fé eu fui tentando encaixar assim, e vendo pelos relatos bíblicos mesmo de que a dor é uma presença constante no povo de Deus. Quem tem fé sofre mesmo. Quem não tem fé sofre também. Isso é uma coisa da realidade do mundo. E esse sofrimento, pergunta que eu gostaria de fazer, você acredita que o sofrimento ele reforça a fé? Ele reforça a fé se você... Dá mais a pessoa que passa por um momento como esse... Eu sei também porque eu já passei por uma coisa muito parecida, não no âmbito igual ao seu, mas tive problema de saúde na família. E realmente a gente acredita que esse momento ele vai, em certo momento, até une mais a família. Une, com certeza. É um momento em que várias pessoas se compadecem e lutam junto por uma esperança, né? E não só isso, né? A fé no meio do sofrimento, ela é uma fonte de sentido. Tem um livro do Viktor Frankl, que chama Em Busca de Sentido. E o Viktor Frankl é um psicólogo, foi um psicólogo judeu, pai da logoterapia, que chama, que é um ramo da... Esse livro dele não é um livro religioso. Eu nem sei se ele tinha religião, nada. Mas ele foi um prisioneiro, que ficou nos campos de concentração nazista. E ele, com todos os companheiros dele, passaram os tormentos do campo de concentração, né? Só que sobreviveu, ele e alguns companheiros. E assim, homens adultos com 40 quilos, né? Numa desnutrição profunda. E ele falou o quê? Quando ele estava no campo de concentração, ele notava uma coisa. Quando a pessoa perdia a esperança no meio do sofrimento, e na desnutrição que eles já estavam, quando ele via que o cara, ele sabia até na reação física que o cara não tinha mais esperança, nunca vou sair daqui desse campo de concentração, não vou encontrar mais minha mulher, meus filhos, não tenho mais esperança de nada, ele falava, pode contar no dedo, 2, 3 dias esse cara vai morrer. O psicológico era muito forte. Era muito forte. Ele falou que se a pessoa tem uma esperança, ela conseguia manter mais. E ele falou, e uma coisa chama atenção, que ele fala rapidamente, que eram os religiosos no campo de concentração. Ele falou, os caras ficavam cantando com uma alegria que eu falei, mas não tem sentido nenhum. Ou seja, o sentido que a fé fornecia para os caras no sofrimento sustentavam eles de um jeito que era admirável, assim. Então a fé, ela fornece um sentido no sofrimento. Não que ela seja algo subjetivo, mas dentro da dor, você ter uma esperança vai te ajudar a passar com mais facilidade. Uma dúvida que eu tenho, talvez a gente possa fugir... A gente fuge um pouquinho do tema mais central aqui do livro. Mas, assim, sobre essa questão da fé e esse movimento mais recente que você mencionou, né? Um movimento mais triunfalista, vamos chamar assim. Você acha que é um reflexo, esse movimento mais triunfalista, é um reflexo de uma geração mais doente psicologicamente dizendo? E aí, nesse paralelo com fé, mais especificamente os cristãos protestantes, talvez seja motivado por onde eles têm colocado a fé deles, que é no sentido de receber, de ganhar, e quando isso não acontece, desmorona toda a fé que eles construíram? Tem um livro do Gilles Lipovetsky, que é um filósofo, que chama Felicidade Paradoxal. Esse livro é muito louco. E ele faz uma descrição da sociedade de consumo. E na verdade ele, a Yves Leroux, num outro livro também, que chama... O Amor... Não, nos Tempos de Capitalismo? Acho que o que eles falam? Que na sociedade em geral, há uma expansão de um negócio chamado capitalismo afetivo, né? O capitalismo de consumo. E que é um tipo de consumo
voltado especialmente para os afetos e para o bem-estar emocional. Então é comum isso em todo o meio. Você vai pegar os remédios. Eu tive uma experiência curiosa esses dias. Eu fui ver aqueles remédios, sabe, sono, remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para perda de apetite. Vocês sabem uns vários que tem assim? E eu fui olhar a fórmula dele. A fórmula de todos. E tinha uns 40. Eram todas a mesma. Eu falei, cara da farmácia, mas é tudo igual? Ele falou, é tudo igual. Eu falei, mas como que pode isso? Porque a questão ali é a... Você está falando de homeopatia? Homeopatia. A questão é gerar você tomar alguma coisa esperando uma sensação. E você consumir para ter um bem-estar emocional. Seja isso real ou não. E aí, Velu, é o amor dos tempos do capitalismo mesmo. Eu já volto no Lipovetsky, tá? E ela fala lá que houve uma transformação dentro das empresas, né? Então, você contratava o cara e esperava que ele produzisse. E agora você tem que gerar um ambiente emocional para esse cara, para ele produzir mais. Você muda o jeito de tratar, ele não é mais o empregado, ele é o cooperador. Então tem toda uma mudança de linguagem para que haja uma promoção do bem-estar. E há, inclusive, um casamento da indústria farmacêutica com o discurso psicoafetivo, né, de bem-estar emocional. E o Gilles Lipovetsky fala que esse tipo de discurso, somado à ideia do consumo, ele entrou na religião também. E ele não está fazendo uma crítica à religião em si, ele está fazendo uma crítica à religião de consumo. E a religião, ela virou um fator de consumo e de bem-estar emocional. Então, você vai numa comunidade religiosa, não é porque você, sei lá, quer glorificar Deus, porque você quer ter uma vida correta, porque você quer, sei lá, ter fé em Jesus. Você vai para ter uma experiência religiosa que te gere boas sensações. E à medida que essa comunidade não fornecer experiências religiosas de boas sensações, você troca de comunidade religiosa. Então, cada vez mais é um investimento para que o ambiente de expressão de culto seja um ambiente que gere experiências afetivas em quem está ali. Muito parecido com até baladas sensation, né? Que existe na Holanda e tal. Então não é importante só o culto, é importante o cheiro que vai rolar, a fumaça, a luz, tudo para gerar o quê? Uma experiência afetiva. E isso é um capitalismo de consumo, ela fala. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, veja como uma pessoa que está acostumada dentro disso, e eu tô falando, né, eu também sou afetado por isso. Eu também quero, sentir alguma coisa emocional de Deus, né? E é uma dificuldade, porque na realidade bruta da fé cristã não é sempre que acontece isso daí, não. Tem hora que você vai falar, meu Deus, por que me abandonaste? Porque eu não tô sentindo nada. E aí, quando acontece a realidade dura e crua de uma fé que você tem que viver no espinho do dia a dia, aí você entra em crise, você fala, pô, por quê? Mas é porque você foi acostumado num tipo de religião que é uma religião afetiva já. E isso de expressão, eu tô falando porque é o meio que eu conheço mais, meio cristão, mas é meio generalizado, assim. Acontece em todas as religiões. Tem que ter o lance afetivo. Não que a religião exclua a afetividade, mas ela não é uma mera expressão da afetividade. E quando ela aí entra o discurso de triunfo. Por quê? Porque o triunfo financeiro, o domínio, tudo gera bem-estar. Você ser quem manda é afetivamente bom. Você ter muito dinheiro é bom porque você consegue ter outros tipos de prazeres, né? Outros tipos de afeto. Então tudo isso é uma espécie do consumismo devorando assim a espiritualidade. Isso é um problema. Além de todo esse problema, toda essa batalha que você teve, se enfrentou, me parece, com uma batalha também judicial com relação ao convênio que você tinha, né? Conta pra gente um pouco a respeito disso. Que desprazer você teve em relação a isso. O que aconteceu foi o seguinte, saiu o diagnóstico dele, a gente procurou o Centro Especializado de Reabilitação Intestinal, no caso foi um hospital particular de São Paulo, e falou, ele precisa desse acompanhamento. Ele precisa de acompanhamento genético, de imunologista, homeopata, hematologista, geneticista,
da reabilitação intestinal, ele precisa de um tratamento especializado que é a dieta parenteral, que eu já explico o que é, né? Que é como ele se alimenta hoje. Então ele precisa de tudo isso. Você precisa de um lugar que tenha tudo isso. Aqui no hospital tem, e tem mais um outro lugar que tem. Aí eu falei, então beleza. Aí eu liguei no instituto lá de assistência médica e falei, ó, ele precisa ir para um tal lugar. Ele tem esse diagnóstico, ele precisa ir para tal hospital. Aí eles falaram, não. Eu falei, mas vocês vão fazer encaminhamento? Não, ele não faz. Não é conveniado esse hospital, não, a gente não faz. Falei, beleza. Foi uma luta, conseguimos advogado, entramos com pedido na justiça, saiu a liminar. Falou, vocês precisam encaminhar esse menino para um lugar que tenha... Porque tinha um relatório médico de tudo que ele precisava. O juiz falou, vocês têm que encaminhar ele em 30 dias para esse hospital. Em 30 dias, não. Vocês têm que encaminhar ele em 3 dias. E o prazo máximo de multa seria 30 dias. E aí, caso vocês descumpram isso, será multa de R$1.000 por dia até a somatória de R$30 mil. R$30 mil? Nem ligaram, cara. Mas nem ligaram. Deixou lá como se não fosse nada que o juiz falou. Aí a gente falou, opa. Deu os 30 dias, né? R$30 mil, falou, não cumpriu. O juiz falou, mas como assim não cumpriu? Aí o juiz falou, então tá, então eu vou meter um bloqueio de R$100 mil. Falou, bloqueio de R$100 mil se vocês não cumprirem a decisão, pá. A liminar. Eles tomaram o bloqueio, reverteram no processo, falando que fizeram um encaminhamento que eles não fizeram. E aí reverteram o bloqueio. A gente falou, eles não fizeram encaminhamento. E aí o juiz meteu outro bloqueio de 100 mil. Dessa vez catou mesmo, né? Catou na conta deles, prendeu. Bloqueio de 100 mil enquanto me fizeram o encaminhamento. Não ligaram. Deixaram de novo. Rolou o bloqueio. A gente falou, mas e agora? O que a gente faz, né? Pô, são 3 sentenças judiciais já. É uma liminar mais 2 sentenças de 100 mil. Eu não sei. Aí a gente começou uma luta. Eu falei, eu preciso da televisão, eu preciso ir pra TV, eu preciso para a mídia, pra pressionar. E isso, né? Você tem uma luta jurídica e o moleque morrendo ali. Já fazendo transfusão de sangue, já toda. Aí o que aconteceu, né? Entrando em contato com a mídia, um monte de gente, de político, de tudo que é vertente política, de direita, de esquerda, todo mundo pressionando lá. Os caras não respondiam. Aí, falei, eu consegui saiu uma reportagem. Fizemos uma reportagem para uma rede televisiva. Foram lá em casa, filmaram como que ele estava se alimentando, como ele estava magro. Não ligaram. Falei, poxa vida. Saiu outra reportagem. Tal. Não ligaram. E nisso, um monte de gente, de deputado ligando e gente ligando. Não ligaram. Aí, a advogada entrou com pedido de prisão para o superintendente do hospital. E eu falei, não dá. Ele estava internado. Eu falei, tem toda essa decisão judicial. Eu estava no hospital com a minha esposa. Eu falei, o que eu vou fazer? O que a gente faz? Porque eu não sei o que eu faço para resolver isso. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me acorrentar num poste. E vou sozinho, vou ficar lá. Até eles resolverem isso. Aí eu falei, não, eu vou organizar uma manifestação e vou me acorrentar mesmo. Aí eu organizei uma manifestação. E aí, várias pessoas somaram. Professores, motoclubes, igrejas. E fizemos cartazes, tudo, uma manifestação. Sociedade muita gente, desconhecido, apareceu lá. E eu falei, vamos fazer essa manifestação. E fizemos os cartazes. A gente vai entrar na rua quando fechar o farol, pra gente não parar o movimento, o trânsito, porque é na frente do hospital. Meu Deus, né? Não pode matar os outros querendo salvar o seu, né? E aí, sem parar trânsito, quando fechar o sinal, a gente entra lá. Fui lá na frente do prédio administrativo, que é onde está o jurídico, tudo que resolve isso. Me acorrentei num poste mesmo. A campanha era Não Matem Enoque, né? Fiz uma camiseta Não Matem Enoque, passei o pescoço, passei cadeado, me prendi lá. Chegou a TV na hora, transmitiu na hora no programa de TV, que estava sendo de manhã. Fizemos manifestação, tudo, tá? Não resolveu, cara. Não resolveu. Aí ele internou de novo, né? Outro problema de coagulação, outra transfusão de sangue. Aí eu falei pra minha esposa, eu perdi todas as esperanças. Eu não tenho ideia do que vai fazer, eles vão deixar ele morrer. Eles vão deixar ele morrer. Aí eles queriam passar um pique, né? Um catéter nesse hospital, no nosso, que não é especializado.
que a gente ia na época, né? Que é o da convênio, não é especializado. E a gente já estava ambientado dentro desses problemas de catéter, que dá muito problema. De muita molecada ter trombose, né? Porque o catéter ele é colocado nas veias e vai direto pro sangue a alimentação, né? E como não é especializado os lugares, vai trombosando as veias. Até sobrar uma que dá, né? Eu acho que são 3 vias de acesso só. Até sobrar uma. Aí quando tá com essa uma, que é a única, aí eles mandam pro tratamento. E a gente já conheceu um monte de criança assim. Só que aí quando trombose essa última, aí a criança não tem mais o que fazer. Sim. Ela vai morrer. Aí eu falei, então eles vão começar a fazer isso aqui com ele, vão alegar na justiça que eles estão dando tratamento, que eles não estão, e eles vão trombosar todo moleque quando ele tiver pra morrer, vão mandar ele pra lá. Aí eu falei, mas não vão. Daí ela falou, não vamos deixar e vamos fugir do hospital, cara. Eu falei, vamos. Demos baixa evasão. Falamos, estamos saindo. Daí, não, mas não estamos dando alta. Eu falei, a gente tá indo embora. Estamos pegando, vocês não vão fazer isso aqui. Vocês não vão matar o moleque aqui. E fomos pro outro hospital. No dia seguinte, no particular, que a gente não tinha a menor condição de pagar. Tinha o orçamento já do tratamento. O tratamento inicial de 4 meses era 800 mil reais. Eu falei, não tem a menor condição. Vamos internar. Entramos lá. Na hora, até um assistente do governador da época ligou pra gente e tal. Eu falei, a gente tá aqui. Um assessor, né? Eu falei, a gente tá aqui. Ele falou, não, vai, segue aí, a gente vê, né? O que faz. Aí entramos, mas foi na hora, assim, né? Já sabia, todo mundo já sabia o que tava acontecendo, porque saiu na televisão, tudo. Vieram os diretores do hospital falar com a gente. Internou ele. Internação do primeiro dia foi R$2.500 já. Sem fazer quase nada, né? Porque o hospital é caro. 2.500. Aí, beleza. Entramos na caruda, né? O que o convênio lá fez? Falou, eles, a bel prazer, né? Saíram daqui e foram internaram lá. Aí, cara, a minha advogada, ela ficou maluca, assim, só faltou ela falar palavrão no processo, porque ela ficou muito brava, cara, com a promotoria jogando isso, né? Procuradoria, sei lá. Jogando essa, de que a gente quis tirar ele de lá, a gente quis tirar ele do hospital, porque a gente, né, como se fosse uma frescura nossa. Ela falou, pelo amor de Deus, tem 3 decisões judiciais, eles não estão cumprindo nada, tem isso, tem aquilo, agora vocês vão jogar essa, querer fazer levantamento de prova, sei lá, agora... E aí o juiz não, ficou do nosso lado. Internou, aí sim, passou o catéter nele, o catéter central, começou a dieta parenteral, que é ele fica 12 horas hoje conectado, né? No começo ele ficou 24 horas por causa do estado de desnutrição. Hoje ele fica 12 horas conectado, que é uma dieta que vem tudo diluído, já os nutrientes que a gente precisa no dia. É uma dieta muito cara, que aí, né, um amigo meu que trabalha no hospital no Rio, ele falou que lá no hospital dele custa R$2.050 a dieta, que é os frasquinhos por dia, né? Então é muito caro. E começou a receber lá. Eu sei que no 21º dia, a gente tava ainda pelo particular. A minha dívida no hospital era de R$126 mil, eu acho. E eles falaram, vocês vão pagar? Eu falei, então, se eu puder, eu pago. Se eu puder, eu pago. Pago no médico. Eu pago. Se eu puder, eu vou pagar. Só que vocês vão interromper o tratamento? Não vamos interromper. Eu falei... E tava indo bem? Tava. Não, 21 dias. Ele teve uma bacteremia, ficou bem mal, quase morreu. Porque é comum, né? Tava muito ruim o estado de saúde dele. Mas beleza. Aí no 21º dia o juiz falou, agora vocês... o convênio fechou o contrato, né? Só que falou, esses dias aí que ele entrou foi por conta deles. Falou, não foi. Vocês vão pagar os R$2.500, vocês vão pagar os R$126 mil pro hospital e daqui pra frente vocês vão continuar bancando. Não é assim. Então o juiz, nossa, foi um juiz firme, assim. Graças a Deus, cara. Que bom. E aí ficou do lado ele ficou lá nesse hospital 2 meses. Depois ele foi transferido para um do SUS, que é excelente, né? Que é o Hospital Menino Jesus, que é a responsabilidade social do Sírio-Libanês, e ficou 4 meses internado. Então, no total, ele ficou 6 meses internado, aí saiu o home care e aí segue o tratamento em casa. Então, foi uma luta gigantesca, assim, mas deu certo, né? Como ele tá hoje, Gustavo? Hoje ele tá bem, dentro dos padrões dele, né? Então sempre tem, por causa do catéter pode ter infecção, porque fica exposto ali, né? E aí a infecção vai direto no sangue, tem que fazer antibiótico. Tá com 5 anos. Mas tá forte, tá brincando, tá uma criança ativa. Você viu como o desenvolvimento da fala, porque a desnutrição, ela atrasa muito a criança.
Quando ele começou a tomar a dieta parenteral, você notava depois de um mês como o moleque começou a falar mais. Falar, brincar, ter energia, ter vida, né? Que é uma coisa que tinha sumido. Eu já vi ele andar na sala de casa e cair, desequilibrado de fraqueza, né? Então, assim, ele foi recebendo, foi ficando mais forte, começou a pular. Era um sonho que ele tinha, né? Ele admirava as crianças pulando, assim. E ele não conseguia pular, não tinha força. Aí agora consegue pular, fica o dia inteiro pulando lá. A gente fala, para de pular, moleque. Você é cheio de catéter, cheio dos dispositivos. Colocou uma GTM, ele usava uma sonda no nariz, né? Para alimentação enteral. Agora é direto no estômago, então tem 2 dispositivos aqui. E hoje tá bem, né? Tem que sempre faz exame de sangue, quase toda semana, ver se tá tudo certo, para corrigir na parenteral as coisas. Mas assim, tem uma qualidade de vida. Não é que tá curado, que tá zerado, mas o tratamento dignifica a pessoa, né? Ela é uma pessoa que tem uma necessidade e está em tratamento, aí beleza. Sim. O problema é não ter um tratamento, não ter acompanhamento, não ter diagnóstico. Isso é massacre. Eu vi que ele tem um Instagram dele. Como é que é? Tem o Instagram, é enoquemiranda.arnone1. Que é o Instagram do... Arnone1. Que o outro tentaram hackear lá e a gente perdeu. Aí tentaram hackear. Porque foi bem na época das lutas. Então eu recebia doação, né? Aí é um prato cheio pra alguém, né? Naquela época, viam que estavam mandando doação. Aí tentaram hackear. Tá dando alguma coisa ainda? Não, hoje a gente tá tranquilo. Tem as necessidades, é um pouco caro ter um filho assim, né? Mas graças a Deus sempre aparece uma doação aqui, ali. Não é tão urgente quanto foi ano passado. Ano passado foi muito necessário, assim. Foi muito... Me diz aqui, onde que eu encontro para comprar o seu livro? Pais de filhos doentes, encontrando Deus no sofrimento de uma criança. Esse livro tem no site da editora Encapse. Você pode entrar lá, editoraencapse.com.br. Aí vai ter lá o livro. Eu também tenho alguns volumes comigo, são poucos. Mas pode entrar em contato comigo no Instagram, arnone.gustavo. Ou no site da editora Encapse. Seu Instagram é @Arnone. É Arnone Gustavo, não tem ponto não. @Arnone Gustavo. No vídeo agora. Legal, Gustavo. Rafael, quiser fazer alguma pergunta? Não. Fico feliz da visita de um grande amigo meu, já de longa data. E uma pessoa que, de longe, a gente se falava quando possível dentro dessas condições, mas é uma pessoa que me inspirou muito pro lado de cá e continua me inspirando ainda, né? Então eu quero agradecer a sua visita aqui. Eu sei que não é fácil, correria, né? Você veio para gravar hoje, né? Um curso. Você tem um curso de filosofia, né? Tenho. Filosofia, alguns aí. Então a gente também deixa aí para poder colaborar também, né? Eu sei que não é fácil essa sua batalha, mas é um cara que está a todo momento aí correndo atrás para prover o sustento. Mas Gu, obrigado, cara. Prazer, realmente. É um cara que me fez aqui sentar aqui na mesa, né? Eu sempre corro. Ele sempre tenta aqui, mas eu corro. Não, meu negócio não é ficar na frente da câmera, não. Mas hoje eu fiz questão. Mais um feito do Gustavo. Mais um feito. Fiz questão e brigadão, cara. Valeu, cara. Obrigado a vocês aí. Então, se alguém quiser procurar na sua editora, né? E no Instagram do Gustavo. A gente fica muito feliz de poder estar recebendo você aqui. Realmente uma história comovente, é uma batalha. A gente imagina que isso já passou por muito, mas ainda assim tem muito que você ainda vai vivenciar sobre isso, né, Gustavo? E que sirva também de exemplo para outras pessoas que passam ou que vão passar por momentos como você que passou, e que esse exemplo a gente consiga realmente passar para os nossos seguidores aí. Eu acho que é um livro fundamental para pais, né, que enfrentam essas dificuldades. Sim. Não só isso, também pais de crianças que não têm essas dificuldades, entender um pouco como é, né? Tem um filho jovem também, e ele convive, meu filho tem 4 anos, e na sala dele tem crianças com alguma outra dificuldade também, né? E essa leitura, eu acho que me ajudaria também a entender como que é
o dia a dia dos pais dessa criança, às vezes entender o comportamento dos pais ou da criança. Então, eu acho que é uma leitura obrigatória, e principalmente para quem é pai, né? Eu acho que é muito importante. Obrigado mais uma vez. Se você está curtindo o nosso vídeo aqui, segue a gente lá no YouTube, acompanha o nosso canal, aciona o sininho. E agora tem no Spotify. Agora temos o Spotify também, vai estar no Spotify também, todas as nossas plataformas aqui do canal. Canal de Piracicaba, informação você encontra aqui.